Olá, queridos professores, a paz do Senhor. Graças a Deus por mais esta oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui juntos, eu e você, para fazermos mais uma meditação nesta pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Ícaro Nogueira e sou professor aqui no Templo Sede da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Blumenau, a nossa família AD Blu. E cabe a nós, neste trimestre, fazemos uma reflexão sobre a revista da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD, que traz como tema, neste trimestre, as parábolas de Jesus, verdades e princípios divinos para uma vida abundante. Estamos aí sistematicamente, nesse trimestre, estudando as parábolas que Jesus nos trouxe como ensinamentos. Método esse que ele usou por diversas vezes, um método comparativo que nos traz, então, ricos e profundos ensinamentos que nós estamos, domingo a domingo, aprofundando com a nossa turma durante as nossas aulas. E, para tanto, estaremos hoje refletindo na lição número 11, que tem como tema Despertemos para a vinda do grande rei. Amém? Então, esta vai ser a nossa lição de hoje. Vem comigo para o slide. O texto áureo da nossa lição, que vai nos dar referência, vai nos dar base para a nossa lição de hoje, está lá em Marcos, capítulo 24, verso 42, que vai dizer assim: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, um texto de alerta para destacarmos antes de iniciarmos a reflexão da nossa aula. E a verdade prática que temos neste texto é esta: Jesus pode voltar a qualquer momento, por isso temos de estar preparados. Amém? Então, hoje será uma lição de alerta, uma lição que nós vamos meditar sobre a necessidade de estarmos preparados, crendo, confiando e esperando na promessa de que Jesus foi, sim, mas que ele voltará para buscar eu e você, para buscar a sua igreja consagrada, lavada, remida no seu sangue e que ama e espera a sua vinda. Como sugestão para que você louve ao Senhor com seus alunos, antes de iniciar a aula, eu deixo o hino 442 da nossa harpa cristã, que tem como título Breve Verei o Bom Jesus. Um hino muito lindo, que tem tudo a ver com o tema da nossa lição de hoje. Então nós temos, basicamente, 3 objetivos menores para alcançarmos um objetivo maior na lição de hoje. São eles: primeiro, interpretar a parábola das 10 virgens. Então o objetivo que nós temos hoje é aprofundarmos no estudo da parábola das 10 virgens. O primeiro objetivo é que nós possamos juntos fazer essa interpretação. O segundo objetivo é repetir a verdade de que a vinda do Senhor é uma realidade iminente. Iminente significa que pode acontecer a qualquer momento. Então, o segundo objetivo é nos deixar alertas para que possamos esperar a vinda do Senhor a qualquer momento. E o terceiro objetivo é dramatizar o perfil das 5 virgens prudentes. Nós vamos ver na parábola que tínhamos 10 virgens, 5 eram prudentes. E nós vamos então, no terceiro objetivo, especificar, dramatizar um pouco mais do perfil delas, ok? E como objetivo central, objetivo maior, nós vamos ressaltar a necessidade de se estar preparado para a vinda do grande rei, pois ela pode acontecer a qualquer momento. Então esse é o grande objetivo, esse é o cerne da nossa mensagem de hoje e esse é o norte que você, professor, deve buscar durante a sua ministração e que todos os alunos possam sair realmente com essa mensagem ouvida e entendida, ministrada com graça, conhecimento, ciência e sabedoria da sua parte, com o auxílio do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos então à introdução da nossa lição. Nesta pré-aula, nós abordaremos o tema Despertemos para a vinda do grande rei, na qual você, professor, será incentivado a explorar com os seus queridos alunos a necessidade de estarmos preparados para a volta de Jesus, conforme ele nos prometeu que faria. Tomando por base o texto do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, lá em Mateus 24 e 42, iremos juntos aprofundar o assunto da principal parábola, o assunto principal da parábola das 10 virgens, a preparação
para o grandioso momento em que a igreja encontrar-se-á com o seu Senhor e Salvador. Então, um texto maravilhoso, um texto que nos traz essa referência, né, essa introdução da parábola das 10 virgens, uma parábola que por muitas vezes acaba se tornando um pouco difícil de se interpretar, mas que tem uma mensagem muito objetiva, uma mensagem muito direta, que nós iremos então abordar ao longo desta reflexão. E esta bendita esperança tem que estar muito clara no coração dos professores primeiro, para depois ser passada para os alunos. A bendita esperança, a chama acesa do amor pela volta de Cristo, né? Ele mesmo disse que ele virá buscar aqueles que amam a sua vinda, deve queimar no nosso coração. Essa chama deve arder no nosso coração. Então esse é o texto que nós vamos meditar nesta pré-aula. O primeiro tópico da nossa lição é interpretando a parábola das 10 virgens. Então o primeiro objetivo vai ser entender, interpretar. A palavra interpretar, ela significa justamente isso. É eu ler, entender e extrair o conteúdo daquela parábola, daquela mensagem, né? Quando nós olhamos a parábola das 10 virgens, nós vamos ver Jesus contando, né, que havia ali um cenário de uma festa de casamento e que o noivo havia de passar, né, no cortejo, como de costume naquela época, e haviam 10 virgens que o esperavam. E elas tinham lâmpadas acesas em suas mãos. E tinham também um estoque de azeite, para que quando o azeite daquelas lamparinas que elas tinham em suas mãos acabasse, elas pudessem então reabastecer e a chama pudesse permanecer acesa. Então elas estavam ali esperando o noivo e tosquenejaram, dormiram, né? Enquanto esperavam, estavam cansadas, esperaram por um longo tempo, provavelmente chegaram a dormir. Quando chega-se perto da meia-noite, avisam-se. Há um aviso, há um chamado, um alarido dizendo: o noivo vem aí. E aí elas despertam e aquelas que tinham um azeite em estoque, em quantidade suficiente e sobejante, puderam então manter as suas lamparinas acesas. Aquelas que não tiveram, pediram então um pouco do azeite para as que o tinham, que são chamadas prudentes. E aquelas que não tinham, chamadas loucas ou imprudentes, tiveram que sair para comprar esse azeite. E no momento que elas saíram, o noivo chegou e adentrou a festa de casamento com somente aquelas 5 que tinham o seu azeite em estoque. E aí as demais chegam depois de terem comprado o seu azeite, e aí a porta já está fechada, né? E elas não conseguem entrar nas bodas, né? Na festa de casamento. Então essa é a parábola que Jesus vai contar. E ela tem um significado interessante para cada personagem, para cada situação, né? Qual os itens que são citados nessa parábola. Então eu recomendo que você, professor, comece a sua reflexão com essa pergunta: quais são e o que representam as situações e os personagens descritos nesta parábola? Faça essa pergunta, ouça seus alunos, deixe eles responderem e avalie as respostas para depois responder de forma interpretativa, de forma correta, que o reino dos céus, que ali é citado, que Jesus vai citar, é a vida eterna, é um reino realmente de Cristo instaurado. Jesus está falando do fim dos tempos, Jesus está falando de uma condição de eternidade, né? Quando está falando do noivo, o noivo ali representado é o próprio Cristo, é o próprio Jesus, que tem o seu retorno, né, a sua chegada imprevisível. Ninguém sabe o dia nem a hora, é isso que ele vai dizer aqui no texto, né? No versículo 13 de Mateus 25, ele vai dizer: vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora que há de vir o Filho do Homem, né? Ou a volta de Cristo. Já as virgens prudentes, elas vão representar os cristãos irrepreensíveis, os cristãos verdadeiros que estão amando, aguardando a vinda de Cristo, né? Em uma condição de santidade, uma condição de espera verdadeira, uma espera ativa, né? Não uma espera passiva, mas uma espera ativa, se consagrando, estando mais buscando o processo da santificação, estando mais perto de Cristo, né, esperando a sua vinda. Já as outras 5 virgens,
que são chamadas aqui de loucas ou de imprudentes, vão representar os cristãos que se apresentam de forma despreparada. Estão na igreja, estão vivendo a sua vida religiosa, né, conforme mandam-se os padrões, mas que não estão crescendo em graça, não estão crescendo em conhecimento, não estão desenvolvendo-se na fé, amadurecendo a sua vida cristã, e que quando Jesus voltar não estarão preparados para ser arrebatados, para estar com Jesus nos ares, conforme nós vamos falar aqui um pouco mais para frente. Então esses cristãos são aqueles que vão ficar, que não vão conseguir preparar-se a ponto de estarem aptos, né, a serem arrebatados com Cristo, né? O azeite que aquelas virgens levavam consigo representa então o Espírito Santo, né? O azeite, por diversas passagens bíblicas, vai nos trazer essa simbologia da unção, né, do Espírito Santo. Então vai nos dar a ideia de que o cristão ele precisa ter e cultivar, né, a presença do Espírito Santo na sua vida, né? Ela é condição fundamental. Então as virgens que não tinham azeite tiveram que sair e perderam o evento do casamento. Então perderam a oportunidade de estar com o noivo. E da mesma forma, o cristão que não tem o Espírito Santo, que não vive uma vida realmente que agrada a ele, não vai estar preparado, né? Não vai ter esse estoque, vamos dizer assim, de sobejando, né, para estar preparado para ir com Cristo. A chama da lamparina vai simbolizar o amor a Deus, né? E vai simbolizar a luz do mundo, que somos nós cristãos, né? Jesus vai dizer, olha, vós sois a luz do mundo, né? Vocês são aqueles que refletem, aqueles que iluminam, né? Luz em meio às trevas. O cristão ele precisa fazer a diferença. Então a lamparina que iluminava em meio à escuridão, ela vai ser representada aqui pelo amor a Deus, né? A luz do mundo. Nós, como cristãos, precisamos iluminar, precisamos fazer a diferença. E o casamento, as bodas, a festa, vai falar do tempo do fim, ou do fim dos tempos, né? Então, um evento ali que vai nos falar de escatologia, vai nos falar da doutrina das últimas coisas, que vai nos dar a ideia de futuro, né? Um futuro que pode ser breve, pode demorar um pouco mais, mas que acontecerá, porque a promessa de Cristo, ela ainda está de pé, né? Cristo é fiel e ele cumprirá a sua promessa e voltará para buscar a sua igreja. Então esta é a referência, né, dos símbolos, das personagens que são descritas nesta parábola. E aí eu deixo uma dica para você, professor. Eu recomendo que você faça uma reflexão com seus alunos sobre quem é o responsável pela condição espiritual de cada um. Faz-se necessário definir e esclarecer papéis e responsabilidades de uma vida cristã plena. Então faça essa reflexão com eles. Quem será que é o responsável pela minha saúde espiritual? Quem será que é o responsável pela minha condição de vida cristã? Quem é o responsável pela minha fé estar fortalecida ou abalada? Então, quando nós falamos de papéis e responsabilidades, nós estamos falando de setar expectativas. Nós estamos dizendo, olha, você como cristão é o responsável pela sua saúde espiritual. Você como cristão, você como professor, você como aluno, é o responsável por manter a sua vida no altar, por manter a sua santidade em processo de santificação ou de aperfeiçoamento. Você precisa estar mais próximo de Cristo e mais longe do pecado. Precisa estar, como João disse, convém que ele cresça e que eu diminua. Então você é o responsável pela sua salvação. Então quando Jesus vier, ninguém subirá segurando no calcanhar do outro, né? Ninguém subirá puxando o vestido da mãe ou segurando no terno do pai, né? A salvação, ela é individual. Cada um deve ter o seu papel e responsabilidade de zelar pela sua salvação, zelar pela sua vida cristã, para que a salvação que nos foi dada com graça, né, e pela graça de Cristo, de graça, né, não pagamos nada por ela, mas precisa realmente ser o nosso bem maior. Nós precisamos zelar por ela. Então explore com a sua turma o fato de que cada um é única e exclusivamente responsável pela sua saúde espiritual. Faça isso, reforce isso com a sua turma.
E para consolidar o raciocínio, conclua, explorando o direito do livre-arbítrio que nos foi concedido, não esquecendo da lei da semeadura. Então, apesar de termos o livre-arbítrio, ou seja, o livre poder de escolha e decisão da nossa vida, não devemos nos esquecer da lei da semeadura. E o que diz essa lei? Tudo o que se planta, colhe. E tudo que você plantou, você vai colher exatamente da mesma dimensão, da mesma origem. Se você plantou sementes de uva, não tem como colher frutos de laranja. Você vai colher frutos de uva, né? Então há essa lei da natureza, né? Tudo que você faz, há uma lei de Newton, né, da física, que vai dizer isso, né? Que toda ação tem uma reação, né? De mesma intensidade, direção, mas sentidos opostos, é isso que a lei vai dizer. Mas o que a gente precisa guardar é isso, que tudo que eu faço realmente tem uma consequência, né? Se eu planto, eu colho. Então, não é porque eu tenho o meu livre-arbítrio que eu posso fazer o que bem entender. Eu tenho que ver, imaginar, ter a minha visão de futuro, saber aonde eu quero estar. Se eu, como cristão, quero estar no céu, quero estar salvo, então eu preciso estar cultivando a minha vida cristã, usando o meu livre-arbítrio para estar mais próximo de Cristo. É isso que nós precisamos fazer, ok? Então faça essa reflexão com seus alunos. Amém? Vamos então para o tópico 2 da nossa lição, que tem como título: O arrebatamento da igreja é iminente. Recomendo que você comece com essa pergunta, professor. Defina de forma simples e objetiva o que é e como se dará o arrebatamento da igreja. Você ainda acredita nesse extraordinário evento? Então faça essa pergunta para a sua turma. O que é? De forma simples e objetiva, pergunte a eles o que é e como se dará o arrebatamento da igreja. Ou seja, o que é o arrebatamento? Falamos tanto, né? A igreja será arrebatada, nós cremos no arrebatamento. Mas faça essa pergunta para eles, na simplicidade e objetividade das suas respostas, né? De cada aluno. Abra para que eles possam contribuir e pergunte: o que é para você o arrebatamento? Espere eles definirem e então faça uma segunda pergunta. Ok, e quando acontecerá? Como acontecerá? Essa é uma resposta que todos os cristãos devem ter muito claras na ponta da língua, né? Para poder ter certeza do seu futuro e também pregar, né? Levar essa mensagem àqueles que não conhecem a Cristo, né? Então precisamos acreditar nesse extraordinário evento, ainda precisamos acreditar nele, né? Então, você quando evangelizar uma pessoa, você ou seu aluno, quando fizer o evangelismo pessoal de uma pessoa, nós temos muito o costume de dizer: olha, você precisa aceitar a Jesus porque ele vai voltar, né? E aí a pessoa pergunta: ok, eu acredito que Jesus voltará, mas como vai ser? Quando vai ser? Como que isso acontece? Então, quando a pessoa devolve a pergunta, às vezes nós como cristãos ficamos ali balançados, né? Não sabemos o que responder. Então isso não pode acontecer. Quando você estiver evangelizando e dizendo: olha, o Jesus voltará para buscar a igreja, e a pessoa perguntar como acontecerá, o que é isso, quando acontecerá, você tem que ter essa resposta na ponta da língua. Então por isso que nós estamos meditando aqui neste termo, né? Então o termo arrebatar significa tirar rapidamente e com força. E a segunda vinda de Jesus, ela se dará em duas fases distintas. Então temos duas fases. Então primeiro, o arrebatamento, ele vai acontecer rapidamente e com força, né? Então a igreja será tirada como num piscar de olhos, como um ladrão, Jesus vai dizer, né? Como um raio que sai do Oriente e vai até o Ocidente. Então num piscar de olhos, né? E ela acontecerá em duas fases. A primeira é exatamente essa, é o arrebatamento. De forma invisível, de forma instantânea, os mortos ressuscitarão primeiro. E depois os vivos, nós que estivermos vivos, seremos transformados e encontraremos com Jesus nos ares ou nos céus, né? Então, a primeira fase da vinda de Jesus vai ser secreta, vamos dizer assim, para aqueles que não conhecem a Cristo, né? Eles não verão. Será num piscar de olhos, subiremos, né? Estaremos com Cristo, seremos arrebatados, tirados com força e rápido daqui da terra e encontraremos com Cristo dos céus. Essa é a primeira fase. A segunda fase acontecerá de forma visível, em poder e glória. Todo olho o verá, a palavra vai dizer.
com a igreja glorificada. Cristo não volta sozinho, ele vai voltar com a igreja, conosco, que tivermos sido arrebatados com ele, lá no Monte das Oliveiras, e para estabelecer o seu governo sobre a terra. Tá? Então essa é a segunda fase. Nós vamos explicitar um pouco mais esses momentos, mas é isso que você tem que passar aos seus alunos. A vinda de Jesus acontecerá num primeiro momento, através do arrebatamento, tirada com força de forma invisível, né, a igreja será levada, e a segunda fase será com a vinda de Cristo, né, como rei, como governante, a igreja glorificada para estabelecer o seu governo sobre a terra. E esta é uma visão, coloquei como atenção, pré-tribulacionista. E essa é a visão da Assembleia de Deus, né? Nós cremos que a igreja verdadeira, o cristão verdadeiro, não passará pela grande tribulação, que é o período que ocorrerá logo após o arrebatamento da igreja. Então essa é uma visão que nós cremos pelo contexto bíblico, pelos fatos que nós temos estudado e temos concluído dessa forma. Tem outras interpretações, né, pós-tribulacionistas e outras diferentes, mas nós não vamos nos ater a isso. Nós vamos crer e transmitir aos nossos alunos a visão pré-tribulacionista. Tá? E a dica que eu dou, eu recomendo que você explore com seus alunos a seguinte linha do tempo. Então eu desenhei aí na tela para você, no slide que vai ficar disponível para o download aí no site, para que você entenda um pouquinho de como funciona essa linha, né? Eu sou engenheiro de formação, então para mim gráficos, tabelas, né, ajudam muito o entendimento. Então talvez facilite um pouco para explicar. Então começamos com o dia de hoje, né, com os tempos de hoje. Então o arrebatamento da igreja acontecerá. Seremos, num piscar de olhos, né, tirados com força, de forma rápida, da terra, e a igreja então subirá. E estaremos com Cristo, né, nos encontraremos com Cristo. E o que vai acontecer? Nós dividimos a situação em duas partes. Aqui na terra ocorre o período que a palavra vai chamar de grande tribulação. Um período de 7 anos em que o anticristo se manifestará, né? A igreja será tirada, os 3 primeiros anos e meio, né? A primeira metade será de relativa paz, depois a aliança com Israel será quebrada e ali haverá perseguição, haverá mortes, haverá um período de grande sofrimento nunca antes visto sobre a face da terra, durante então esse período chamado Grande Tribulação. E a igreja não passará, por isso nós cremos na visão pré-tribulacionista. Então nas bodas do Cordeiro, que a igreja celebrará com Cristo nos céus, e também passaremos pelo tribunal de Cristo, ou seja, receberemos o galardão por aquilo que fizemos, né, que tivemos feito aqui na terra, seremos recompensados pela obra que fizemos em prol do crescimento do reino de Cristo, né? Então a igreja passará pelas bodas do Cordeiro e pelo tribunal de Cristo, enquanto o mundo passará pela grande tribulação. Findados 7 anos, né, Cristo então volta glorificado, né, com a posição de rei, e a sua igreja glorificada o acompanhando, né, para a batalha do Armagedon, uma batalha onde realmente Cristo volta para a terra com a sua igreja para estabelecer o seu governo. Então a besta e o falso profeta que se levantaram durante a grande tribulação são lançados no lago de fogo. E Satanás então é preso, né, é encarcerado e lançado no abismo. E ali ele é preso durante 1000 anos. Então Cristo, com a sua igreja, volta à terra, estabelece o seu governo, chamado milênio, durante esse período, e Satanás permanece preso. Findado esses 1000 anos, Satanás então é solto novamente, para ainda tentar enganar alguns, ainda os escolhidos, né? Ainda tentará enganar alguns, findado este período. Mas logo depois, né, haverá então o fim, vamos dizer assim, definitivo, né, de Satanás. Então Satanás, a morte, o inferno e os ímpios serão todos lançados no lago de fogo, né? Então serão completamente então destruídos. E haverá o julgamento do trono branco, né, que está lá em Apocalipse, lá no finalzinho, 19, 20, ali no finalzinho, e a nova Jerusalém descerá dos céus, né? Então João vai dizer, então eu, João, vi o novo céu e a nova terra que descia, né? A nova Jerusalém celestial. Tá? E ali estaremos com Cristo
eternamente, né? Esse é o propósito maior do cristão, estar com Cristo eternamente. Então essa linha do tempo talvez ajude você a entender um pouquinho da sequência dos fatos que acontecerão, para que você possa, primeiro, ter certeza da sua salvação e dos eventos que acontecerão, e segundo, poder explicar àqueles que não conhecem ainda, né, este evento, os que não conhecem a Cristo, principalmente, para que eles possam então saber o que acontecerá no fim dos tempos. Ok? Este foi a nossa reflexão do segundo tópico. O terceiro tópico vai nos falar sobre uma vida cheia do Espírito Santo e de santidade. Recomendo que você comece este tópico com mais uma pergunta. Qual a diferença entre santidade, santificação e justificação? Então essa é uma pergunta interessante, porque esses termos costumeiramente se confundem, né? Então, em primeiro lugar, explore com seus alunos a diferença entre santidade é um estado, é uma condição, e a santificação, que é um processo progressivo e incremental. Então eu não posso dizer que eu sou santo, eu posso dizer que eu estou em processo de santificação. Então todos os dias sendo melhor do que eu fui ontem. Então é uma melhoria contínua na nossa vida. Então a santidade é um estado ideal que eu devo buscar, mas o processo da busca da santidade é o que nós chamamos de santificação, que é um processo progressivo e incremental, para que nós possamos cada dia estar mais próximo desse estado ideal. E diferencie também com seus alunos esses termos de outro também muito citado, que é a justificação. A justificação acontece lá na conversão. Quando nós nos convertemos a Cristo, nós somos justificados. O que é ser justificado? É ter o preço da dívida, do pecado pago. É tornar ao estado de quem nunca pecou, né? Então, quando aceitamos a Cristo, nós somos justificados. Então, faça essa diferenciação, porque é importante conhecermos esses termos e sabemos que estamos todos os dias em processo de santificação. E aí eu deixo uma dica para você, professor. Recomendo que você incentive a sua turma a fazer as seguintes reflexões. Será que hoje eu estou mais parecido com Cristo e menos parecido comigo mesmo? Eu estou mais saudável do ponto de vista espiritual, orando mais, jejuando, louvando, mais do que eu fiz ontem? Estou cumprindo o meu chamado e crescendo em graça e conhecimento do Senhor Jesus? E por último, eu sou uma pessoa melhor, né? Eu sou melhor hoje do que eu fui ontem? Então, é necessário para o cristão uma melhoria contínua. Eu preciso todos os dias melhorar, eu preciso todos os dias incrementar, eu preciso estar todos os dias mais perto de Cristo, mais condizente com a visão de um verdadeiro cristão, com a imagem, com o porte, com o pensar, com o falar, com o agir de um verdadeiro cristão que me aproxime muito de Cristo, né? Que as pessoas olhem para nós e olhem e falem como falavam para os discípulos, né? Olha, eu tenho certeza que ele andava com Cristo, porque ele se veste como ele fala como ele se porta como ele. Então temos que buscar isso, né? As pessoas têm que ver essa diferença em nós, né? Melhorar todos os dias. Ok? E como conclusão, para encerrarmos a nossa pré-aula, fica uma reflexão, que não nos falte o azeite, ou seja, não nos falte a presença do Espírito Santo. É necessária a presença permanente do Espírito na nossa vida. Que as nossas lâmpadas estejam sempre acesas, né? Paulo vai escrever a Timóteo dizendo, não deixe que a chama do dom de Deus se apague em ti. Então é isso que você deve instigar os seus alunos, não deixe que a chama do amor, da certeza, da espera da volta de Cristo se apague do nosso coração. Que estejamos sempre sóbrios e vigilantes, né? Uma vez perguntaram para John Wesley o que ele queria estar fazendo quando Jesus voltasse. E ele responde, ora, eu gostaria de fazer a mesma coisa que eu estou fazendo hoje, ou todos os dias, porque eu sempre estou preparado para a vinda de Jesus. Então, possamos responder da mesma forma. A volta de Jesus, ela é imprevisível. Nem eu nem você sabemos quando acontecerá. Então, se é imprevisível, precisamos estar alertas, porque a alegria será eterna. E eu te garanto, valerá a pena. Amém? Então, meu querido professor, essa lição foi um verdadeiro alerta para a nossa vida, para a nossa visão de futuro e esperança de vida eterna. Que você possa orientar os seus alunos para que estejam vigilantes e preparados para não serem pegos desapercebidos. Assim como as virgens prudentes
que possamos contar com a permanente presença do Espírito Santo e mantermos a nossa chama acesa do amor a Deus, de aguardar a sua vinda, porque Ele virá buscar aqueles que amam e aguardam a sua vinda. Incentive os seus alunos a seguirem em frente, mirando o alvo que é Cristo, crescendo a cada dia em graça e em conhecimento do nosso Senhor Jesus. Amém? Esta é a minha oração, essa é a minha esperança, que você possa, então, ser canal de bênção para os seus alunos neste próximo domingo. Que você possa, então, trazer essa mensagem de alerta, né? Uma mensagem de quem ama cuida. Então, que você possa cuidar dos seus alunos, alertá-los de que é necessário, então, estar prevenidos, estarem preparados para que quando Cristo voltar em uma hora imprevisível, nós estejamos preparados, né? Para, então, gozar desses momentos de grande glória e prazer eterno que teremos na sua presença. Amém? Então, deixo aqui os meus contatos, né? Meu contato de e-mail. Eu sempre digo, né, que estou servindo aqui na Assembleia de Deus em Blumenau como professor, também na sala dos adultos, na sala dos jovens, na sala dos adolescentes, também na sala dos surdos, né? Essa experiência de ministrar aulas em várias turmas tem sido muito gratificante para mim. Vou deixar o meu material para ser postado no site. Comente o vídeo quando for postado no YouTube, comente, curta, compartilha. Se não gostou, marque lá que não gostou e comente o porquê não gostou, para que nós possamos melhorar a cada dia, né? Eu e os demais professores estamos fazendo de forma voluntária, com muito amor, com muita dedicação esse trabalho. Então é importante sabermos, né, se os nossos ouvintes, se os nossos queridos professores estão realmente crescendo em graça, em conhecimento, essas aulas estão sendo úteis para o elevo espiritual de vocês e que se realmente estão auxiliando vocês a ministrarem as aulas, as suas turmas durante o domingo de manhã. Então faça isso, ajude-nos a continuar este trabalho para que possamos continuar servindo a Deus com alegria. Deus continue te abençoando, uma boa aula e fique com Deus. Até a próxima, em nome de Jesus.